O segundo dia do Simpósio Internacional IHU, que aborda os temas Igreja, Cultura e Sociedade, e da primeira jornada de Mídias e Religião, foi movimentado com diversas atividades aqui no campus da Unicinos, em São Leopoldo. Um dos destaques da parte da manhã foi a palestra com o professor Paul Valadier, que falou sobre os desafios e perspectivas para o discurso cristão. Teve também uma conversa com o professor Mário de França, que prendeu a atenção da plateia com indagações sobre os mistérios da igreja. E além da apresentação de trabalhos científicos, a tarde foi marcada por uma exposição sobre a religião e as redes sociais, feita pelo professor Antônio Spadaro. Veja como foi esse encontro na reportagem. O professor Antônio é uma pessoa assim, muito conhecimento na área da igreja, então eu, como futuro sacerdote também, tentar encontrar uma resposta para a situação da igreja hoje, os problemas que ela também vem enfrentando. Mas em vez de encontrar apenas respostas, Wilson foi desafiado a refletir com as perguntas levantadas durante a palestra do professor Antônio Spadaro. O italiano, que é filósofo e doutor em teologia, falou sobre os mistérios da igreja nos contextos das gramáticas de mediatização e questionou se a internet está mudando o modo de pensar e influenciando nas relações interpessoais. Segundo ele, é possível pensar a fé nas redes sociais, já que a construção de círculos de relações sempre esteve na base da igreja. Antônio também explicou sobre o conceito de cyberteologia, criado por ele. A ideia significa a tentativa de pensar a fé nos tempos da rede, pois a internet está causando impacto no modo de pensar. Cerca de 100 pessoas de diversos locais do país e de outras partes do mundo assistiram à palestra, como Carmen, que veio da Espanha. Os temas que tratam aqui, para mim, é muito importante. Este ano he venido porque os temas que tratam me parecem de enorme atualidade. Yara é de São Paulo e garante que poderá levar o assunto para os alunos em sala de aula. Tudo que a gente pode pensar, refletir em conjunto e com pessoas que dedicam sua vida ao tema espiritualidade, vida interior, sentido de vida mesmo, né? Interessa especialmente para mim porque sou professora, né? Lido com jovens. Me interessa muito, eu acho que uma das minhas responsabilidades como professora é ir atrás de como a juventude, como as novas gerações vão pensar esse mundo interno. As atividades ainda continuam, mas o Simpósio Internacional do IHU e a primeira jornada de Mídias e Religião já superam as expectativas. Então está sendo uma experiência muito rica, né? Ainda mais por um tema tão difícil de se debater e com poucos espaços também de debate, né, que é a interface mídias e religiões. Então são propostas muito instigantes e o pensar sobre a comunicação nas religiões está abrindo esse espaço, né? E eu vejo isso aqui como muito promissor para muitas outras edições e eu quero estar nas próximas também. E o físico e professor Marcelo Gleiser também marcou presença no evento. No primeiro dia, ele ministrou uma palestra sobre as novas gramáticas que envolvem a ciência. E ontem à noite participou de um debate com o professor alemão Michael Welker, que discutiu a fé e a ciência. A nossa equipe conversou com Gleiser para saber o que ele pensa sobre perspectivas religiosas e científicas. Na sua visão, quando que a perspectiva religiosa e científica entram em conflito? Elas entram em conflito quando uma se mete na esfera da outra, essencialmente. Então, por exemplo, se a ciência se propõe a responder questões que ela realmente não tem resposta para e afirma ter, por exemplo, a origem do universo, da onde veio o mundo, que é uma questão que é científica, mas que a gente não tem a resposta, aí as pessoas da religião vão interferir nisso. Ou quando um cientista diz que a única visão de mundo possível é a visão científica, né? E as pessoas de fé vão dizer que não, que existe uma outra visão possível. Então, toda vez que você tem um radicalismo de ambas as partes, uma interferência numa esfera e na outra, você tem problemas. Então, no caso da religião, seria quando a religião tenta interferir no processo de descoberta científica. E, professor, quais são, então, os pontos de encontro entre a ciência e a religião? Eu acho que o ponto mais essencial de encontro entre as duas é o seguinte: ambas respondem a anseios profundos do ser humano. Nós sempre queremos entender quem nós somos,
Né? O que é isso que é a gente? Né? Um conjunto de átomos que é capaz de pensar, se questionar sobre a vida e a morte, se pensar sobre a origem do universo, sobre o que pode ou não vir após a morte. Quer dizer, esse tipo de pergunta, que é uma pergunta que a ciência tem alguma coisa a dizer, mas que também é uma pergunta que vem muito antes da ciência. É uma pergunta que define a gente como ser humano. Talvez sejam perguntas que não tenham nem resposta. Né? Então, quer dizer, eu acho que é na pergunta que as duas se encontram. E o evento segue até esta sexta-feira. Quem quiser conferir outros detalhes sobre a programação, é só acessar o site unicinos.br/IHU. E o Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui.